Podcast do Transporte. Seguimos nossa abordagem sobre transporte para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e vamos para o outro lado do balcão. Vamos falar com Humberto Maciel, sócio fundador da Optai, empresa que se define como uma distribuidora de soluções de tecnologia para o setor de transporte e que, dentre outras coisas, tem uma grande experiência em termos de transporte sob demanda. E vamos saber com Humberto Maciel, primeiro, como ele e a Optai enxergam o problema do transporte público para pessoas com mobilidade reduzida hoje no Brasil. O transporte público, durante muito tempo, entendeu que precisava dar acesso aos veículos tradicionais para as pessoas com mobilidade reduzida, estabelecendo um percentual, em geral 100% dos veículos tem algum tipo de adaptação para receber pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência, partiam do princípio que isso era suficiente. Mas todo mundo sabe de cor e salteado que essas medidas ajudam, mas ficam bem longe de serem suficientes ou até mesmo 100% eficientes. Primeiro porque as calçadas são obstáculos gigantescos para se chegar até a porta do ônibus. Além disso, é comum que a pessoa com mobilidade reduzida precise de uma ajuda extra, mesmo que seja para usar uma rampa elevatória ou coisa assim, para subir até o veículo. Ou seja, a saída encontrada nesse caso foi tentar encaixar o que é diferente no mundo das pessoas que têm um corpo com mobilidade total. Pois é bem aí, nesse gargalo, que Humberto Maciel, que é o sócio fundador da Optai, aposta no uso da tecnologia para ajudar a resolver o problema. A tecnologia é uma ferramenta muito útil para resolver o problema, mas a inovação de verdade, ela está no modelo. A gente se prende a um modelo tal como ele é hoje e não enxerga que às vezes a solução está num pequeno desvio desse modelo. A gente viveu isso durante a pandemia, tinha um sistema de estrutura de custo que era fechado, e durante a pandemia, os problemas do sistema de transporte foram evidenciados e o poder público teve que entrar dentro do sistema para enxergar ele de uma outra forma. E eu acho que para esta questão da mobilidade de pessoas com deficiência, vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que a grande inovação que a ferramenta, tecnologia oferece é o transporte sob demanda. É uma forma de abordar o sistema público na qual você deixa de oferecer primeiro para esperar a demanda depois. Isso acontece em logística. Quando você faz sob demanda, você tem um ajuste entre a oferta e a demanda que é muito mais eficiente. Então, sob demanda, você consegue tratar pessoas que são especiais como especiais, porque você vai atender àquela demanda específica e não oferecer um serviço que é padrão e ele que se encaixa. Mas isso não seria o mesmo que instituir uma espécie de Uber público? Humberto Maciel garante que não, que temos aqui uma solução muito diferente. O que a gente tinha até então era que existia tecnologia para casar o interesse de uma pessoa que queria fazer a viagem com o outro que queria prestar um serviço. E isso não serve para transporte público. Transporte público, o pensamento é em rede. Então, o transporte sob demanda, ele parte desse princípio, que a gente atende uma necessidade específica de uma pessoa, mas com a visão na rede. E isso é que é revolucionário, porque com esse modelo de transporte sob demanda, o algoritmo do software roda a rede inteira e vê qual é a melhor forma de atender aquela pessoa nos melhores horários com o recurso que tem disponível. Isto sim é revolucionário, porque você deixa de atender um interesse particular e você pensa no transporte público como um sistema. Então, isso depende de um algoritmo poderoso, porque cada vez que entra uma reserva nova, ele busca a rede inteira. Humberto Maciel, que tem formação em administração com especialização em gestão de transporte, dá exemplos de uso dessa tecnologia oferecida pela sua empresa, a Optai, na vida prática. Nós estamos envolvidos no projeto do Atende, aqui em São Paulo, maior projeto de transporte sob demanda do mundo. Projeto premiado, e nós recentemente participamos de um grupo que ganhou a licitação para participar do serviço do Atende. A gente está desenvolvendo as customizações para atender o Atende
aqui, mas nós já temos sistemas no Brasil implantados, como o de Caxias do Sul, por exemplo, que já está desenhado, o aplicativo já está na mão das pessoas. Por enquanto, as viagens são alocadas pela Secretaria de Transporte, mas em breve as pessoas vão ter os aplicativos na mão para poder solicitar as viagens do jeito que elas gostariam de fazer. Então, isso é uma evolução que a gente sabe que vai acontecer, depende da gente construir os processos que ainda não existem, porque a evolução vem do modelo e não da tecnologia. Mas a Optare faz isso sozinho ou tem parceiros para desenvolver isso? A resposta é do diretor da Optare, Humberto Maciel. Nesse caso específico, no transporte sob demanda, o nosso grande parceiro é a Liftango, uma empresa australiana que existe desde 2017 e tem projetos espalhados em todos os continentes, grandes projetos nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, no Oriente Médio. E no Brasil, a gente opera desde 2021 com a Liftango em alguns projetos sob demanda. Especificamente de transporte de pessoas com mobilidade reduzida, nós temos o Caxias Urbano, serviço especial, que é o de Caxias do Sul. Tem alguns serviços fora do Brasil e a gente vem negociando com algumas outras prefeituras do interior de São Paulo e do Paraná, que ganharam interesse a partir da nossa experiência com Caxias do Sul. A gente tem outro aplicativo em Cachoeirinha também, que se chama Teobus. Para o usuário ficam bem claras as vantagens, mas e para o operador? O que o operador ganha com a adoção de um sistema sob demanda que chega turbinado por tecnologia inteligente? Quem traz a resposta na ponta da língua é Humberto Maciel, da Optare. Eles ganharam interesse porque a tecnologia da gente permite tudo que a prefeitura precisa para poder incluir esse transporte sob demanda de pessoas com deficiência dentro da estrutura de transporte dela. A gente consegue prover transparência através do software, você consegue avaliar se os motoristas estão prestando o serviço a contento, se eles estão desperdiçando quilômetros, se eles estão atendendo o passageiro nos horários em que eles foram solicitados. Consegue ver o número de cancelamentos. Um grande problema aqui em São Paulo é o índice altíssimo de cancelamentos, porque tem uma frota gigante dedicada e ao longo do dia sempre tem um volume grande de cancelamento, ao mesmo tempo em que tem uma fila de pessoas esperando para serem atendidas. Então a tecnologia permite que essas mudanças sejam absorvidas com muita rapidez. A pessoa tem um aplicativo na mão que ela acompanha o veículo chegando e ela recebe uma mensagem falando: olha, seu veículo vai estar parado daqui a 5 minutos em tal lugar. Isso é um conforto para o passageiro enorme e, ao mesmo tempo, gera um instrumento de controle para a política pública. As agências públicas nunca tiveram acesso a essa base de dados dizendo como que essas pessoas se comportam, o que elas precisam de verdade e qual é o impacto delas dentro do sistema de transporte. O que a gente tem hoje, dentro do sistema de transporte tradicional, vamos dizer que tem 100 lugares, você sabe que tem 2 lugares que são destinados aos deficientes. Então você tem um custo de 2% do sistema de transporte inteiro que está sendo dedicado aos deficientes. Muito provavelmente, esse custo está sendo mal empregado. A tecnologia, com o sistema de transporte sob demanda, permite que essas alocações sejam feitas de uma maneira mais inteligente, vão permitir que, de um lado, o agente público tenha toda a informação que ele precisa para fazer política pública, o operador tenha a minimização dos custos dele e prestando um serviço de melhor qualidade, que em última instância é o que todo operador quer. E o passageiro vai estar mais satisfeito, porque ele vai ter um volume de informação e uma garantia de que o serviço vai ser prestado de acordo com todos os controles que são pré-estabelecidos. Uma das coisas que é mais fundamental é que todos esses serviços são plenamente parametrizáveis. Não existe uma fórmula pronta. Para cada cidade, tem um monte de parâmetros que a gente vai adaptar para que atendam a necessidade daquela cidade. No que diz respeito a tempos de deslocamento, tempos de embarque, tempo de embarque do acompanhante, itens que são estabelecidos para cada projeto individualmente. Podcast do Transporte.